Olá pessoal, continuando aqui os nossos vídeos, a gente viu na aula passada essas EDOs não lineares aqui, né? Vimos esse modelo logístico, vimos o modelo cada livro com resistência do ar, e agora nós vamos ver um vídeo curto sobre algumas definições e uma maneira de calcular estabilidade, ok? Do jeito que a gente fez foi graficamente, mas tem uma maneira formal de fazer isso, tá? Então, um ponto de equilíbrio de uma EDO autônoma é um ponto onde f de x é zero. Então, no exemplo aqui, f de x igual a seno x, né? Exemplo que eu fiz na aula passada. Tá aqui o π, o zero, o 2π, 3π, x e a f de x aqui, né? Quando eu tenho f de x igual a zero, eu tenho que ter seno de x igual a zero. Então tem que ser x, tem que ser um múltiplo inteiro de π, né? K pode ser 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, etc. O seno ele se anula por um número inteiro, um múltiplo inteiro de π, ok? Então esse é um ponto de equilíbrio. O que significa isso? Olha só, o x' de t é f de x. Se x, né, asterisco, se o f de x asterisco é zero, quem é o x' de t no x asterisco? É o f de x asterisco, que é zero. Ou seja, x' é zero, né, no ponto de equilíbrio. X' ser zero no ponto de equilíbrio, x não varia. É aquele negócio. Se eu começar com uma condição inicial aqui, ela vem para cá, ela converte para cá. Se ela começar aqui, ela vem para cá. Mas se eu começar no ponto, ela fica lá, porque o f é zero. E o f é a velocidade. O f é esse campo de vetores aqui, ó. Onde o f é positivo, o campo de vetores aponta para cima, cresce. Onde o f é ponto negativo, aponta para baixo, decresce. Onde o f é zero, nem sobe nem desce, fica parado. Por isso que chama ponto de equilíbrio. Tá, igual a zero. Então é fácil achar os pontos de equilíbrio. Eles vão ser as coisas mais importantes que a gente vai querer na análise dos sistemas que a gente vai ver. Tá bom? É só igualar isso aqui a zero. Agora, alguma definição aqui. Um ponto de equilíbrio é localmente assintoticamente estável ou atrator se existe um delta tal que, para toda condição inicial no intervalo de x asterisco menos delta, x asterisco mais delta, a solução da EDO começando nessa condição inicial satisfaz x de t tende a x asterisco para t tendendo a infinito. Ponto. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Tem um x asterisco aqui. Vai existir um delta. Então aqui x asterisco menos delta, x asterisco mais delta. Qualquer cara que eu pegar aqui, ó, qualquer condição inicial, pego essa, aqui no canto, aqui. Todo mundo que eu pegar nessa como condição inicial aqui, nessa reta x aqui, esse aqui é o eixo x. Esse aqui é o eixo x. Todo mundo que vai começar aqui tem que x de t tem que tender um x asterisco para t tendendo a infinito. Então, vai para cima, quando está abaixo vai para cima, quando está acima vai para baixo. Ok? Isso que é um ponto localmente assintoticamente estável. Em outras palavras, x asterisco atrai todas as soluções que começam suficientemente próximas. O conjunto de todas as condições iniciais que são atraídas para x asterisco é chamado bacia de atração. Por exemplo, olha só esse ponto aqui, o π. Todo mundo aqui, ó, e aqui
menos, né, menos o 2π, que o 2π é um equilíbrio, e o 0, que também é um equilíbrio, convergem para o π, não é? Toda condição inicial que começa aqui não vai para o π, toda que começa aqui não desce até o π. Então, em vermelho, bacia de atração de x asterisco igual a π. O 2π é um ponto de equilíbrio em si. Agora, olha só o 3π. Esses caras aqui, ó, todos eles até o 4π vão convergir para o 3π, né? Pela análise ali do diagrama de fase, da reta de fase. Então aqui a gente tem a bacia de x asterisco igual a 3π, bacia de atração. Ok? O 2π é um equilíbrio, mas ele não é estável, não é assintoticamente estável, o atrator. Atrator que atrai o 2π só começando nele. Mas não vale, a definição exige um delta positivo, ou seja, uma região positiva em torno do ponto que é atraída para o ponto. Tá? O que é um ponto de equilíbrio instável? Um ponto de equilíbrio instável, então você tem aqui um x asterisco, vai ter de novo x asterisco menos delta, x asterisco mais delta. Só uma coisa, na definição de ponto de equilíbrio estável, esse delta aqui é um número que a gente não sabe, ele existe, mas não sabemos quem é. A bacia de atração contém esse intervalo aqui, né? Por exemplo, aqui está a bacia, nesse exemplo, ela contém esse intervalo é bem pequenininho. Mas para cada modelo você tem que analisar a bacia de atração desse jeito aqui que a gente fez, ok? Agora, ponto de equilíbrio é instável se existe um delta tal que para toda condição inicial no intervalo existe um t tal que o x de t não está mais nesse intervalo, não pertence a esse intervalo, quando o t passou desse t grande. Ou seja, existe um tempo t grande, onde as soluções não estão mais no intervalo para esse tempo t grande, para tempos depois desse tempo t grande. Então, se eu pegar qualquer condição inicial aqui, pegar aqui, ela vai ter que sair depois de um tempo, ela vai ter que sair do intervalo. Então, como ela não pode passar para cá, porque ela tem que ela nunca atravessa um ponto de equilíbrio, se ela vai para o ponto de equilíbrio, ela para nele, até ele, mas ela não atravessa. Mas nesse caso, ela tem que sair do intervalo, ela vai sair para cá. Vai sair para cá. Tem um T, a partir de um instante ela está aqui, que já passou. Ok? Essa aqui começou aqui, ela vai para baixo. A partir de um instante ela passou aqui, saiu do intervalo, nunca mais voltou. Então esse é um ponto instável, ou também um ponto repulsor. Ok? Qual que é o ponto instável aqui? Esses pontos. Π, 3π, 5π também, os pontos ímpares, são localmente assintoticamente estáveis, nesse exemplo. E 0, olha o 0 aqui, ele é instável. Se você fizer o desenho pro lado de cá, como a f aqui é negativa, não vai diminuir, vai ser para cá. O 0 é instável também. Então você tem o 0, 2π, 4π, são pontos instáveis. O 0 é um ponto de equilíbrio. Se começar aqui, fica aqui. Mas se começar a sair um pouquinho daqui, do 0 e do 2π, sair um pouquinho, ele vai para cima ou para baixo. Ele é instável. Então é instável porque você tenta segurar ali, mas se der um sopro, você tenta botar aqui, tá em equilíbrio, parou o sistema, mas se der um sopro, ele vem para cá ou para cá e foge daquele ponto. Isso é instável. Estável é porque você botou aqui, beleza, alguém assoprou, foi para cá, mas volta para cá. Alguém deu um empurrão, voltou para cá, mas daí sobe de novo. Ele é estável, ele volta, tá? É como se a ideia é como se fosse o seguinte: você tem aqui uma bola,
caindo na montanha. Isso aqui é estável. Você chuta essa bola para cima aqui, ela volta para cá. Chuta para cá, volta para cá. Se for suficientemente próxima, ela sempre vai voltar. Ela tem uma bacia. Isso aqui é a bacia. Esse ponto aqui, ó, quando você bota a bola aqui nessa montanha, ela tá em equilíbrio. Mas se alguém der um vento ali, ou ela cai para cá ou para cá. Então ela é um equilíbrio instável. Tá? Essa é a ideia. Essa ideia é essencial no que a gente vai fazer e ela dá dá para fazer muita coisa com isso aí, okay? Muitos insights sobre os modelos, analisando as estabilidades. Agora olhe bem aqui. Olha só, um ponto estável aqui, ó, a F está crescendo antes e a X está crescendo antes e decrescendo depois. A F é positiva e negativa. Ó, positivo e negativo. Pontos estáveis. Então a gente vê, a partir do esboço do diagrama de fase, com o gráfico de F, é fácil concluir que um ponto de equilíbrio é localmente estaticamente estável se F é decrescente em torno de X. Então aqui está o F de X. No X asterisco, o F vale 0. Mas ela é decrescente, então ela passa aqui, ó, de positivo para negativo. Então era positivo, crescia. Ficou negativo, decresce. Então, ó, estável ele vai atrair. E é instável se F é crescente. Então aqui tem F de X. Aqui está o X asterisco. Crescente, olha só, abaixo a F é crescente, mas a X aqui abaixo, ela aponta para cá, decrescente. Aqui acima ela aponta para cá. Então é instável se a F é crescente. Agora, note que o sinal da derivada de F no ponto X asterisco nos informa se a F é crescente ou decrescente. Então a gente tem um critério algébrico fácil de ser verificado para analisar a estabilidade de um ponto de equilíbrio. Esse critério é útil quando a gente não sabe fazer esse gráfico. Tá? Nos exemplos que eu resolvi, eu sabia fazer o gráfico aqui, sabia aqui. Mas aqui também sabia. Mas a gente vai ter exemplos nos próximos vídeos que a gente não sabe fazer o gráfico de F. Então a gente vai usar esse critério algébrico. Qual que é? Aqui, ó, decrescente, isso aqui é F' de X asterisco, né, derivada, é menor que 0. Isso aqui vai ser estável. E aqui você vai ter F' de X asterisco maior que 0. Você vai ter instável. Ok? Então, veja bem. Qual que é o critério algébrico para analisar a estabilidade de um ponto de equilíbrio? Seja x asterisco um ponto de equilíbrio da EDO, x' igual a f de x. Se f' de x asterisco é menor que 0, você calcula a derivada da f, né? Então ele é localmente estaticamente estável. Se é maior que 0, ele é instável. Se é 0, nada se pode afirmar. Pode ser estável, instável ou semi-estável. Como exemplo, tome f igual a x quadrado, x ao cubo menos x ao cubo. Vamos ver só esse caso aqui, tá? Vamos pegar f de x igual a x quadrado. Aqui, ó. Aqui está o x, aqui está o f de x. O x aqui não cresce porque o f é positivo, e aqui ele não cresce, e aqui ele é 0, o f. Então esse aqui é um ponto semi-estável. Ele atrai quem está à esquerda, quem está à esquerda dele cresce até o 0. Ele atrai. Mas quem está à direita, ele repele. Então ele é semi-estável. Tudo bem? E aqui você tem que o f de 0 é 0. Quem que é o f' de 0? É 2x, que é 2 vezes 0, que é 0. Então deu 0. Deu 0. A derivada no ponto de equilíbrio deu 0. Por isso você não pode afirmar nada. Tá? Faça em casa com f de x igual a x ao cubo e menos x ao cubo, que você vai ver o que vai acontecer. Tá bom? Esse aqui vai ser instável. O x igual a 0 é instável. E nesse exemplo aqui, o x igual a 0 é estável. Localmente, assintoticamente, tá? Tem que usar essa terminologia.
assintoticamente estável é que vai tender ao ponto, tá? Ele vai tender realmente ao ponto, tá? É localmente assintoticamente estável. Então, quando a derivada é zero, falha o critério algébrico. Mas isso vai acontecer muito de vez em quando, tá bom? Poucas vezes. Exemplos. Vamos encontrar os equilíbrios e analisar a estabilidade. Modelo logístico a gente já viu na última aula. Assista o vídeo anterior aí e veja o que eu deduzi do modelo logístico, como eu expliquei que ele é feito e como eu fiz a análise gráfica dele, concluindo que a população converge para o A sobre B. O A sobre B é localmente assintoticamente estável. Vamos ver isso agora de maneira algébrica. Quem é o f de x? Esse cara aqui. Cx A menos Bx. Quando que é o f de x é zero? Quando x asterisco é zero, certo? Ou quando A menos B, x asterisco é zero. Então, estou procurando ponto de equilíbrio x asterisco. Então, daqui eu tenho que x asterisco é A sobre B. Então, eu tenho dois equilíbrios. Um equilíbrio diz que a população é nula e outro equilíbrio diz que a população é A sobre B. Agora vamos calcular o f' de x. Quem que é o f' de x? Né? Derivada do primeiro, c vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, que é menos b. Isso daqui dá ca menos b cx menos b cx. Então isso daqui dá ca menos 2b cx. Ok? A f' de x. O que é o f' do zero, que é o primeiro ponto de equilíbrio? Eu jogo aqui, dá ca. Os parâmetros são positivo, deu positivo. O zero é instável. Eu concluo isso. Eu já sabia isso daqui, ó, que o zero é instável. Dado uma população inicial que um pouquinho maior que zero, já se afasta do zero, ele é instável. Agora vamos ver o f' de A sobre B. Vai dar ca menos 2bc A sobre B. Corta B com B, dá ca menos 2ca, que dá menos ca menor que zero. Então, o A sobre B é localmente assintoticamente estável. Isso a gente já sabia, ok? A gente só está verificando algebricamente. Estou mostrando para vocês que esse negócio funciona, esse critério, né? A gente vai aplicar esse critério em modelos mais difíceis, onde a gente não sabe fazer esse gráfico, né? Esses gráficos aqui. Modelo de queda livre. O f de v é g menos kv quadrado. Quem que é o f de v asterisco? As velocidades de equilíbrio, que entram velocidades limite, né, estacionárias. Igualar a zero, dá g igual a kv quadrado. A gente viu que o v asterisco, então, ele é mais ou menos raiz de k sobre v. Quem que é o f' de v? Ele é menos 2kv, derivando aqui. O f é o lado direito. Então, menos 2kv. Quem que é o f' de v de mais ou menos raiz de k sobre v? Isso aqui vai ser menos 2k, k sobre g, né? Desculpa aí. K sobre g. K raiz de k sobre g. Menos ou mais, né? Porque quando for mais o sinal, mais com esse menos dá menos. Quando o sinal for menos aqui, menos, outro equilíbrio, menos com menos vai dar mais. Então, isso aqui, o ponto mais raiz de k sobre g, que é o primeiro ponto de equilíbrio, o f' dele é negativo. Então ele é localmente assintoticamente estável. A gente já sabia. Você começa com a velocidade aqui, ó.
Não, qualquer velocidade aqui vai vir para cá, ok? Agora, esse ponto aqui, menos K sobre G, esse aqui, o F' dele é positivo, ele é instável, ok? Isso dá para ver aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Né? Aqui, como o F é negativo, ele vem para cá. Então, se eu começar com a velocidade aqui, eu jogo velocidade negativa. Eu estou jogando, né? Eu estou jogando o objeto para cima com a velocidade pequena. Eu jogo ele para cima com a velocidade pequena, a velocidade dele, né? Tá negativa, vai ficando positiva. Ela vai, ou seja, ele vai diminuindo aqui, ele vai vindo para cá, vai caindo, ele para de subir, cai e atinge, vai caindo com essa velocidade constante, aproximadamente constante aqui, atinge a velocidade limite. Agora, se eu jogar o cara para cima com velocidade maior que essa aqui em módulo, ele escapa, né? A velocidade dele vai para o infinito, vai para menos infinito, ele vai para lá. Aí a gente nem sabe se esse modelo está certo, mas isso aqui seria uma espécie de velocidade de escape, ok? Mas o modelo perde a precisão quando fica longe que tá. O modelo é melhor para queda livre, quando você começa com velocidade 0 para cima, um pouco negativo, ok? Mas a gente concluiu algebricamente o que a gente esperava, tá bom? Então no próximo vídeo a gente vai estudar populações agora, ok? E modelos mais complexos. Valeu, até esse próximo vídeo aqui.